Prezado ouvinte, iniciamos a partir de hoje uma série de vários programas sobre um dos trechos mais importantes do Novo Testamento, que é o Sermão do Monte. Nos capítulos 5, 6 e 7 de Mateus, esse evangelista registrou essas palavras do Senhor Jesus, que podem ser chamadas de os princípios do reino de Deus. Querido amigo, esse é o grande sermão de Jesus para os seus discípulos e para todo o povo. Fazemos essa importante afirmação por pelo menos duas razões. O termo discípulos, naquele estágio inicial do ministério de Jesus, não deve ser entendido como referindo-se aos 12, que na verdade vão ser escolhidos apenas no capítulo 10. E em segundo lugar, o termo discípulos deve ser entendido como seguidores de Jesus, como mestre que ele era, pois a sua fama já atraía grandes multidões. Esse esclarecimento é necessário para termos compreensão clara do seu conteúdo, pois esses capítulos não incluem apenas orientações para aqueles que já são súditos do rei, ou discípulos do mestre, e são descritos pelo próprio Senhor Jesus como sal e luz, conforme nós vamos estudar nos versículos 13 e 16. Mas esses capítulos incluem também advertências dirigidas àqueles que pensam que são verdadeiros discípulos, mas na verdade não são, conforme também estudaremos em 7, 21 a 23. Por quê? Porque eles não demonstram pelo fruto que são discípulos. Então, o Sermão do Monte traz de um modo sintético, de um modo resumido, o tipo de vida que ele, que é o rei, que é o Senhor do reino, quer que os seus súditos vivam. O tipo de vida que Jesus quer que nós vivemos está descrito no Sermão do Monte. Muito provavelmente, esse sermão não foi proferido de uma só vez. Jesus pronunciou essas verdades em várias ocasiões, pois esse era o seu método. Jesus normalmente repetia muitas verdades que ensinava com a finalidade de que elas fossem entendidas e memorizadas. Mateus, então, na composição do seu evangelho, é que teve o cuidado de apresentar Jesus como mestre, reunindo em 5 blocos principais os ensinos de Jesus. Já nos referimos a esses blocos de ensino que demonstram Jesus como mestre. Ele era um mestre superior a Moisés, a quem os judeus ainda respeitavam e se sentiam ligados. Vamos relembrar um pouquinho. Veja só, o primeiro bloco de ensino é o Sermão do Monte, o alvo do nosso estudo nesse e nos próximos programas, nos capítulos 5 a 7 de Mateus. O segundo bloco encontra-se no capítulo 10 e trata sobre as instruções ao discipulado. O terceiro bloco de ensinos, no capítulo 13, mostra as parábolas do reino. No quarto bloco, nós encontramos o assunto relacionamento entre os irmãos, no capítulo 18. E o quinto e último bloco, nós encontramos no capítulo 24, o tema é o juízo final. Então, Mateus apresentou os ensinos de Jesus nesses grandes 5 blocos, comparando-os aos 5 livros escritos por Moisés, demonstrando que em Jesus, a palavra do próprio Moisés, em Deuteronômio 18, 15 a 19, estava sendo cumprida. O profeta prometido por Deus a Moisés e ao povo era o próprio Senhor Jesus Cristo. Então, querido amigo, ao iniciarmos o estudo do Sermão do Monte, é importante termos uma visão geral do seu conteúdo e do seu propósito. Essas palavras de Jesus, reunidas por Mateus nesse sermão, não apresentam o caminho da salvação. Isso é importante nós relembrarmos. Elas não apresentam o caminho da salvação, mas elas apresentam o caminho da vida justa para aqueles que já são súditos do rei, para aqueles que já aceitaram o reino dos céus, isto é, para aqueles que já nasceram de novo e já aceitaram o reinado de Jesus sobre as suas vidas. Agora, veja bem, o Sermão do Monte também contrasta o novo caminho com o caminho antigo dos escribas e fariseus. Para os discípulos e para os demais ouvintes, judeus e toda a liderança judaica, esse sermão foi uma exortação e uma explicação da proclamação de João Batista e do próprio Senhor Jesus. Lembra que eles falavam, arrependei-vos, como já vimos em 3, 2 e 4, 17,
arrependei-vos porque é chegado o reino de Deus, nessas palavras vemos também uma elaboração do espírito da lei em contraste à letra da lei. E elas demonstram também que os seus princípios não podem ser obedecidos completamente, levando-nos, consequentemente, à graça e à misericórdia de Deus. Isso é, por nossas próprias forças, nós não podemos obedecer o Sermão do Monte. Por isso, nós dependemos do Senhor. Por outro lado, então, essas palavras exigentes mostram que, nos dias de hoje, elas somente podem ser praticadas pelos verdadeiros cidadãos do reino e pelos que desejam tornar-se participantes do reino sob a influência e o poder do Espírito Santo. Querido amigo, uma outra observação importante que deve ser feita ao iniciarmos o estudo do Sermão do Monte é esta. Ela é tão importante que ela é relativa à maneira como devemos encarar a palavra de Deus. Ao invés de encarar a Bíblia com preconceitos, de uma maneira superficial e sem o desejo de praticá-la, devemos encarar a palavra de Deus de um modo sério, com disposição de ver o que Deus tem para as nossas vidas, pois ela é a genuína palavra de Deus, tendo a consciência de que é através da Bíblia, o nome do nosso programa, que devemos dirigir a nossa vida. Uma outra observação importante que nós necessitamos fazer logo no início do estudo do Sermão do Monte é a seguinte. Essa observação é relativa à maneira de interpretarmos corretamente esse sermão. Veja só, em primeiro lugar, alguns estudiosos defendem o evangelho social e entendem que o Sermão do Monte deve ser proclamado para que os homens vivam assim, de tal maneira que o reino de Deus no mundo seja estabelecido para a volta do Senhor Jesus. Mas as duas grandes guerras mundiais, as demais guerras, as ações bárbaras dos terroristas, dos fanáticos religiosos, o aumento da violência e toda a tendência humana para o mal, demonstra que essa interpretação está enganada. E ao invés de termos um mundo melhor, nós estamos indo de mal a pior. Essa é a grande verdade. Em segundo lugar, outros estudiosos entendem que o Sermão do Monte é uma elaboração dos 10 mandamentos, isto é, uma elaboração da lei de Moisés, pois não tinha sido entendido corretamente. Então, Jesus veio para interpretá-la e explicá-la corretamente. Será que essa é a posição correta? Em terceiro lugar, ainda outros estudiosos entendem que o Sermão do Monte é a lei de Jesus, em que ele transmite a ideia de que a observância aos princípios e a observância a esse tipo de vida pode transformar alguém em cristão. Mas essa interpretação é exatamente outra. Como cristãos é que nós devemos viver assim. Como consequência de sermos cristãos é que as nossas vidas devem ter esse tipo de comportamento. Ainda um outro grupo de estudiosos, em quarto lugar, entendem que o Sermão do Monte é a totalidade do Evangelho, isto é, o Sermão do Monte inclui todo o conteúdo do Evangelho e entendem dessa maneira porque assim as exigências de arrependimento, elas não são tão claras, não são percebidas. Mas exatamente o erro dessa interpretação reside no fato de que o conteúdo do Evangelho fala da necessidade de aceitarmos o sacrifício, a morte e a ressurreição de Jesus, que veio e se deu por nós para nos salvar. Mas, na interpretação correta do sacrifício de Jesus, nós entendemos também que ele exige de nós o quê? Um arrependimento, uma fé no seu sacrifício. E, finalmente, ainda uma outra maneira de interpretarmos o Sermão do Monte, nós temos alguns que chamam-se de dispensacionalistas. Ela é dividida em dois grupos. Os dispensacionalistas extremos entendem que o Sermão do Monte nem deve ser pregado nos dias de hoje, pois os seus princípios só serão válidos para o futuro, quando da volta do Senhor Jesus. E aqueles outros dispensacionalistas não extremados entendem que esses princípios só serão vivenciados quando do milênio, no estabelecimento do reino dos céus aqui na terra, sob o comando de Jesus Cristo. Mas, querido amigo, devemos entender com clareza a maneira correta de interpretar
essa mensagem colocada aqui por Mateus nesse chamado Sermão do Monte. O propósito principal do Sermão do Monte é pôr diante dos homens os princípios do reino dos céus. O Evangelho de Mateus fala do rei. Jesus, o rei que veio dos céus. Mateus apresenta-o aos judeus, à sua nação. Ele, Jesus, começou, como vimos no nosso último programa, pregando o Evangelho do reino da mesma forma que João Batista, o seu precursor, pregava. Assim, o Sermão do Monte pode ser considerado como o manifesto do rei. É a plataforma do Messias a introduzir o seu reino celestial nessa dimensão terrena. Certamente, esses princípios servirão de lei. Eles serão os balizadores das ações humanas no mundo durante esse milênio, ou durante o milênio. Muitos entendem que será exatamente durante aqueles 1000 anos que o Sermão do Monte produzirá os seus verdadeiros frutos. Cristo estará aqui em pessoa e então o Sermão do Monte finalmente prevalecerá e a justiça e o direito reinarão por toda a terra. Mas veja só, para um melhor entendimento do Sermão do Monte, é possível dividi-lo da seguinte maneira. Isso vai ajudar-nos a meditar durante esses próximos programas nesse conteúdo tão rico. A introdução, versículos 1 e 2 do capítulo 5, as bem-aventuranças ou o caráter do cidadão do reino, versículo 3 a 16 do capítulo 5, a conduta do cidadão do reino diante da lei, capítulo 5, 17 a 48, a conduta do cidadão do reino em relação a Deus, capítulo 6, todo ele, os 34 versículos, e, em quinto lugar, a conduta do cidadão do reino diante dos valores da vida, capítulo 7, versículo 1 a 29. Então, querido amigo, depois de todas essas considerações preliminares, eu creio que estamos prontos para começar a analisar esse conteúdo tão precioso, pois, na verdade, são palavras do próprio Senhor Jesus. Então, eu quero convidá-lo agora a estudar o significado das bem-aventuranças, isso é, a bênção da felicidade que vem do céu. Essa expressão aparece 9 vezes nesse trecho e descreve a felicidade divina em contraste com a felicidade que o mundo nos oferece. A felicidade do mundo é passageira e insatisfatória. A felicidade do mundo é felicidade que se origina de certas circunstâncias, de causas circunstanciais, e muitas vezes ela vem do prejuízo de um outro ser humano e normalmente causa tristeza aos que recorrem dos seus recursos. Em contraste com essa alegria mundana, a bem-aventurança prometida por Senhor é uma verdadeira alegria, é uma alegria celeste, permanente, que independe das circunstâncias. A bem-aventurança celeste prometida, ela se origina em nosso interior, por obra e ação do Espírito de Deus. Ela é fruto do Espírito Santo. Então vamos estudar os versos iniciais do capítulo 5, onde encontramos o que deveríamos chamar, não de bem-aventuranças, mas de o caráter do cidadão do reino dos céus. Então, iniciemos. Número 1, no versículo 3, encontramos as seguintes palavras: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Humilde de espírito não é ser fraco, ser sem coragem, não é suprimir a personalidade, não é ser simples, modesto, singelo, acatador, submisso, como é o sentido comum da palavra. Humildade de espírito é reconhecer a nossa total indigência espiritual, é reconhecer a nossa miserabilidade diante da grande riqueza que é em Cristo. É declararmos a nossa total dependência de Deus. Essa é a primeira característica do cidadão do reino de Deus, pois sem ela não há salvação. Se não reconhecermos a nossa necessidade de Cristo, então não haverá nova vida. Ser humilde de espírito é convidar a Cristo para tomar o controle do centro da nossa vida. E a bênção é o reino dos céus.
A bênção é a vida eterna. A pergunta que nós devemos fazer e responder é a seguinte: você tem certeza de que vai desfrutar dessa bênção? Você tem certeza de que tem essa nova vida, de que tem a vida eterna? Mas vamos seguir. Número 2, no versículo 4, lemos o seguinte: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Chorar aqui é expressar, através das lágrimas, os sentimentos que vão no nosso coração. É a demonstração visível do arrependimento pelos pecados próprios e pelos pecados dos outros. É a lamentação, é o choro, é o constrangimento pelo pecado, por termos quebrado o padrão de Deus. É a admissão diante de Deus, conforme 2 Coríntios 7, 9 a 10, de que pecamos e nos arrependemos. Mas é também o pranto de simpatia, de sensibilidade, de compaixão pela necessidade dos outros, pela queda espiritual dos nossos irmãos. E a bênção? A bênção é que nós seremos consolados. No céu, a palavra de Deus afirma, não haverá mais choro nem lágrimas. Terceiro, no versículo 5 lemos, bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Manso aqui é aquele que entrega os seus direitos a Deus. É entregarmos tudo o que somos, tudo o que temos, tudo o que fazemos a Deus. Mansidão é considerar tudo emprestado por Deus. É considerar-nos mordomos, cuidando das incumbências que Ele mesmo nos deu. Mansidão, então, é uma maneira de reagir diante das circunstâncias adversas, demonstrando que não perdemos nada, nem nossas energias, nem nossas capacidades, porque Deus é soberano e controla todas as situações. E a bênção prometida, a bem-aventurança, a recompensa pela mansidão é herdarmos a terra, isto é, a nova terra prometida, conforme Apocalipse 21, novo céu e nova terra. E isso quem vai herdar é só aquele que é salvo, aquele que pertence ao Rei dos Reis. Em quarto lugar, no versículo 6, nós encontramos uma nova característica do cidadão do reino. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Ter fome e sede de justiça tem uma significação muito especial. Ela traz um significado espiritual, conforme Isaías 55, versículos 1 e 2. São os cristãos que, por desejarem profundamente o triunfo final de Deus sobre o mal e o estabelecimento pleno do seu reino, eles desejam também que eles mesmos sejam transformados e assim só ajam de maneira justa e reta. Ter fome e sede de justiça é desejarmos a justiça de Deus ao invés da nossa própria justiça. E a bem-aventurança, para essa característica, é ser saciado, isto é ser farto. A bênção diante desse desejo ardente por justiça é sermos transformados e recebermos a justiça de Deus, isto é, sermos justificados através do Senhor Jesus Cristo. Em quinto lugar, no versículo 7, nós lemos o seguinte: bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Ser misericordioso é colocar-se no lugar de uma outra pessoa até o ponto de poder ver com seus olhos, pensar com sua mente e sentir com seu coração. Ser misericordioso é perdoar completamente como fomos perdoados por Deus. A recompensa, a bênção celeste, a bem-aventurança pela misericórdia é sermos agraciados continuamente pela misericórdia de Deus. Em sexto lugar, ainda no versículo 8, lemos: bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Limpeza de coração não tem a ver nada com a pureza cerimonial, moral, nem a pureza adquirida. Limpeza de coração é ter integridade, é termos a consciência limpa, não tendo nada do que possamos ser acusados. É tratar a todos com a mais pura motivação, sem ter o coração dividido e sem termos dupla intenção. Os limpos de coração receberão a bem-aventurança, a felicidade celeste, de poderem ver a Deus. A bênção dessa característica é podermos ver aquele que é invisível e a quem um dia veremos tal como ele é, conforme 1 João capítulo 3. Número 7.
no versículo 9, lemos: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Essa característica tem a ver com a nossa reconciliação com Deus, conforme Romanos 5:1. Recebemos o fruto da reconciliação, a paz com Deus. Por estarmos em paz com Deus e conosco mesmo, somos pacificadores. Significa também que somos promotores da paz entre os homens e entre os homens e Deus. Nós somos promotores da paz entre os homens e da paz entre os homens e Deus. Quando agimos então dessa maneira, veja só, nós somos abençoados sendo chamados filhos de Deus. Ora, se o nosso Pai, Deus, é Deus de paz, conforme Juízes 6:24, sendo pacificadores, nós somos declarados seus filhos. Oitava característica, nos versículos 10 a 12, aí nós lemos uma palavra muito interessante. Bem-aventurados os perseguidos. Os perseguidos, por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. Querido amigo, quando a nossa conduta for tão justa e reta como foi a conduta do Senhor Jesus, o mundo não conseguirá suportar-nos e vai nos perseguir. Seremos perseguidos por duas razões: por causa da justiça e por causa do Senhor Jesus. Isso significa que a justiça da qual Jesus está falando é aquela que surge pelo fato de sermos seus discípulos. Uma implicação clara é que, ao sermos perseguidos, nos associamos e nos identificamos com os profetas do Antigo Testamento, que também foram perseguidos por viverem em lealdade para com Deus e por isso pagaram o preço social da rejeição e o preço espiritual da perseguição do inimigo e dos seus agentes. Querido amigo, você se acha dentro desse reino? Cristo é o seu rei? Eu espero que as suas respostas sejam positivas. Chegamos assim ao final de mais um programa e eu quero agradecer a sua atenção. Que Deus te abençoe ricamente e você seja um cidadão do reino dos céus.